Todos acharam? Diga glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 6, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tuas mãos. Está em tuas, porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de caco de telha para raspar com ele as feridas e assentou no meio da cinza. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Subordinada ao Espírito Santo de Deus, mediante a esta leitura, Deus ele brada ao meu coração ao tema desta mensagem, que é o caco de telha e a mulher de Jó. Eu vou contar de 1 até 3, e se você acredita, você vai repetir comigo o caco de telha e a mulher de Jó. Vamos lá? 1, 2, 3. O caco de telha e a mulher de Jó. Meu Deus, que lindo. De novo, para nós envergonhar o inferno. Vamos lá? O caco de telha e a mulher de Jó. Glória a Deus. Aleluias. O caco de telha e a mulher de Jó. A história de Jó é uma das histórias mais antigas da Bíblia Sagrada e também uma das histórias mais conhecidas. Sabemos que muitas das vezes até aqueles que não são crentes ou não lê a Bíblia conhece ou já ouviu falar da história de Jó por causa das suas perdas. Jó, ele é um homem que Deus, ele vai até Satanás. Não é Satanás que vai a Deus. Deus, ele encontra com Satanás na mesma altura dos céus e pergunta: o que fazes aqui? Ele diz: eis que eu venho passear e rodear sobre a terra. Aí Deus então ele indagada ao diabo dizendo assim: viste o meu filho Jó justo, íntegro, e não desvia o seu caminho para o mal? O diabo vai olhar para ele e vai dizer assim: é bem verdade que ele te serve, ele te adora por causa de tudo que ele tem. Jó era um dos homens mais ricos da face da terra. E Jó, por sinal, irmãos, Jó, ele tinha muita riqueza, tinha uma família bonita, uma família abençoada. E a riqueza de Jó era aproximadamente 3.000 camelos, 3.000 ovelhas, 2.000 camelos. Jó ele tinha aproximadamente 500 juntas de boi, Jó tinha 500 jumentos, Jó tinha 6.000 gado. As terras de Jó eram muitíssimo grandes. Jó ele tinha muitos funcionários. Então Deus diz assim: toquem tudo que Jó tem, só não vai tocar na alma dele. Então percebe que então a primeira parte que o diabo então ele toca em Jó, ele permite que os sabeus então eles vêm, invadem a terra de Jó e mata os bois e os jumentos de Jó a fio da espada. Então percebe que ali o mensageiro ele vai até Jó e diz: Jó, estava eu trabalhando no campo, os hebeus então eles invadiram a terra, mataram todos os teus bois a fio da espada e mataram também os teus jumentos e levaram. A resposta de Jó é uma: qual é? Deus me deu e Deus levou. Novamente vem o mensageiro. Dessa vez, quem vem acompanhando ele como a primeira vez? Satanás. Satanás vem acompanhando para tentar envergonhar Deus, dizendo: se Jó não desistiu de Deus na primeira vez, vai ser agora que ele vai desistir. Por quê? Porque eu vou matar agora, aleluia, as ovelhas dele. Então a Bíblia diz então que veio um fogo, e esse fogo matou, consumiu todas as ovelhas de Jó. O mensageiro chega até ele e diz assim: ei Jó, eu estava trabalhando no campo e de repente veio um fogo e consumiu todas as suas ovelhas. A resposta de Jó é a mesma:
Deus me deu e Deus levou. Imagina o diabo olhando para Jó e dizendo: rapaz, o homem é crente mesmo. O homem não negou a Deus na sua primeira perda, também não negou a Deus na sua segunda perda. Mas o diabo, ele é insistente, ele é astuto. A palavra astuto é aquele que vai insistindo até ele tentar de ganhar de você. Então quem vem dessa vez? Os caldeus. Os caldeus vêm e toma toda a terra de Jó que sobrou. Ele pega todos os homens deles e levam também. O mensageiro então vem pela terceira vez dizendo: Jó, eu estava no campo trabalhando, de repente, ou então os caldeus vieram, invadiram a terra, pegaram as suas terras e levaram todos os seus homens. A resposta de Jó para Israel ainda é a mesma, dizendo: Deus me deu e Deus levou. Imagina o diabo olhando e dizendo: ele não negou a Deus na sua perda. O diabo olhando e dizendo: só tem uma forma então de Jó desistir do Deus dele, eu vou tocar na família dele. Então a Bíblia diz, então a história diz que estavam os filhos, 10 filhos de Jó dentro de casa, festejando, alegrando, comemorando. E veio um temporal por nome de Zorag. Esse Zorag é um temporal que derrubou a casa e matou todos os filhos de Jó. Então o mensageiro foi até lá e disse: Jó, estavam teus filhos festejando dentro de casa, o temporal Zorag veio, derrubou a casa e matou todos os teus filhos. Imagina a dor de Jó, mas Jó ainda consegue força de dizer: Deus me deu e Deus levou. Imagina o diabo olhando para alguém e olhando a situação, tocando naquilo que você mais ama, pensando que você vai negar Deus. Mas o diabo olha e diz: rapaz, o homem é crente mesmo. Toquei na família, toquei nos bens, o homem ainda está servindo a Deus. Então o que o diabo vai fazer? Eu vou tocar na carne dele, eu vou moer ele. Então eu estudei sobre isso aqui. Então a história diz que Jó, então ele vai ser mordido por um mosquito chamado palha, e desse mosquito ele vai ser cometido por uma enfermidade chamada leishmaniose, que vai dar uma infecção desde a ponta dos pés até o alto da sua cabeça, e Jó vai começar a coçar. Então ele passa pelo primeiro estágio da lepra, ele passa pelo segundo estágio da lepra. Quando ele começa o segundo estágio da lepra, a sua coceira já começa a se aumentar. Jó, ele vai ser cometido ao menos 14 tipos de doença. Pastor Gabriel, 14 tipos de doença? 14 tipos de doença. Estuda sobre a lepra que você vai descobrir. Entre uma delas, Jó teve febre interna e externa, 2 tipos. Jó teve dor de cabeça, 3 tipos. Jó teve anemia, 4 tipos. Jó teve fraqueza, 5 tipos. Jó teve hepatite, 5 tipos. Jó teve hematite, doença na pele, 6 tipos. Então Jó, ele teve aproximadamente 14 tipos de doença. Mas quando ele está retornando para sua casa para ver o temporal que matou seus filhos, já no segundo estágio da lepra, a lepra já está coçando o seu corpo, ele está andando devagarzinho. Quando ele chega, em que ele vê a casa sobre o chão, porque a casa caiu. E quando a casa cai, o que ele vai ver no chão? O telhado todo no chão. Então ele senta em alguma coisa e de repente ele pega aquele caco de telha e começa a se coçar. Você pode olhar para esse irmão que está do teu lado, essa irmã, e dizer para ele assim: segura esse caco de telha aí, irmão. Repete, fala para ele, fala. Porque vem providência do céu para a tua vida. Imagina o diabo olhando para Jó e dizendo assim: ei Jó, perdeu tudo, hein? Perdeu as suas riquezas, perdeu os teus bens, perdeu os teus filhos. Imagine Jó olhando para o diabo e dizendo assim: não, eu não perdi não, eu ainda tenho caco de telha. O diabo vai olhar para ele e vai dizer assim: caco de telha, Jó? Ei Jó, caco de telha é lixo. O que você faz com o caco de telha? Permita-me, igreja, senhor estudioso da palavra de Deus, fazer uma conjectura. Aquele caco de telha entrou como uma bênção na vida de Jó. Por quê? Quem está desempregado precisa de um emprego. Quem está desempregado precisa de um emprego. Quem está doente precisa de tomar remédio.
aleluia, não é assim, aleluia. Então aquele tempo não tinha remédio, então aquele caco de telha entrou como um alívio na vida de Jó, para aliviar a sua dor, entrou como fosse alguém que precisa de uma ajuda, de um alimento, entrou como uma cesta básica. O diabo olhando para ele e dizendo: Jó, caco de telha é lixo, você não faz nada. Mas imagina Jó olhando e dizendo: é com o caco de telha que eu estou aliviando a minha dor. E vai uma resposta para o diabo. Jó olha para o céu e diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, ele me restituirá tudo aquilo que o diabo levou. Demaruti rebia prudica manácia, de forque de eminência, Hanaio de contessuia. Aqueles cacos de telha entrou como um alívio na vida de Jó, porque ele se coçava e aliviava a sua dor. Aleluias. Imagina o diabo olhando e dizendo: o homem é crente mesmo, o homem não negou a Deus. Agora escute, existe dois tipos de prova que nós passamos. Dois tipos de prova que nós passamos, não é de natureza. Existe prova que Deus avisa, e existe prova que Deus não avisa. Pastor Gabriel, eu posso passar por uma prova e Deus não me avisar? Pode. Deus não avisou para Jó que ele ia passar pela prova, avisou? Não avisou. Quantas das vezes nós tiramos um funeral de dentro de casa e Deus não avisa? Quantas das vezes nós passamos por desemprego e Deus não avisa? Quantas vezes nós batemos o carro, sofremos acidente e Deus não avisa? Então a prova que Deus avisa e a prova que Deus avisa. O mesmo Satanás que é desafiado por Deus, ele vai até Jesus em Lucas capítulo número 22, versículo 31. E a mesma permissão que Deus deu para ele tocar em Jó, ele pede permissão para Jesus para tocar em Pedro. Sabe o que Jesus fala? Em Pedro não, em Pedro você não toca. O diabo diz: mas eu quero tocar nele. Jesus diz: em Pedro não. Aí Jesus vai até Pedro e diz: Pedro, eu encontrei Satanás ali. Pedro olha para Jesus e diz: o que ele falou? Ele pediu permissão para tocar em você. Aí Pedro fala: o senhor deixou, mestre? Jesus disse: não, Pedro. Aí Pedro fala assim: mestre, por que o senhor não deixou? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você ainda não está preparado. Então existe prova que Deus avisa, existe prova que Deus não avisa. Agora escute aqui, pega a revelação. Isso aqui você precisa levar para casa. A prova que Deus não avisa é porque tem crente que está estruturado na graça como Jó. E a prova que Deus avisa é porque existe em crente despreparado. Então Deus avisa para que ele possa se estruturar. Pastor Gabriel, peraí, então quer dizer, se Deus avisar uma prova para mim, eu estou pior do que aquele que Deus não avisou? Não, calma, escute. Porque em todas essas provas, tanto que Deus não avisa como que Deus avisa, Deus te sustenta para passar por ela. Alguém creu ali de mão levantada? Vou repetir de novo. Deus avisando ou não avisando, Deus te estrutura para passar pela prova. Pedro não estava preparado, mas Jesus não deixou o diabo tocar nele. Aí Pedro olhou, Jesus olhou para ele e disse: você não está preparado, Pedro. Os teus amigos estão pensando que você vai desistir, vai parar no meio da caminhada, mas fique firme, porque vão perguntar por você lá na frente. E sabe qual é a resposta que você vai mandar para o teu vizinho, para aqueles que falaram na calada, nas escondidas, que você não ia estar nesse culto, não ia estar ser crente ainda? Avisa para o diabo que eu ainda estou de pé na presença de Deus. Então existe prova que Deus avisa e que Deus não avisa. O crente que está preparado, Deus te sustenta. E o crente que não está preparado, Deus te protege. Agora tem uma coisa: de todas as provas que nós passamos, Deus nos sustenta. Por quê? Em 1 Coríntios capítulo número 10, versículo 13, Paulo vai dizer: não sobreveio uma prova senão humana,
mas que antes Deus te capacita para você suportar a prova. Levante a mão que está caindo revelação do céu aqui. Eu quero entregar essa revelação. Entrou crente aqui nesta noite que a prova está grande, a luta está grande, você achou que não vai aguentar, você já pensou em desistir, mas Deus te diz assim: eu ainda estou no controle da tua família, estou no controle do teu ministério, do teu chamado. A prova não vai te matar, a prova não vai te derrubar, a solidão não vai te matar, não vai te derrubar, a depressão não vai fazer te parar, porque essa prova vem para te estourar você e a tua família na graça de Deus. Aleluia. Agora entenda bem, o diabo ele usa de estratégica. Deus ele não precisa usar de estratégica. Por quê? O diabo ele tem poder, por isso ele usa de estratégica. Mas Deus ele tem todo o poder, então Deus não precisa usar de estratégica. Então de que Deus usa, pastor Gabriel? Deus usa com o poder da sua palavra. E olha a estratégia que o Satanás vai usar. A primeira coisa que ele toca é nos bens de Jó. Ele leva toda a riqueza de Jó. Por quê? Uma das primeiras coisas que o diabo toca em nós é na vida financeira, porque automaticamente nós não conseguindo um emprego, nós vamos achar que Deus não está na nossa vida. Quando falta o alimento dentro da nossa casa, nós vamos achar que Deus não está na nossa vida. Quando falta o dinheiro de pagar a luz, a água, eu sei que aqui não tem isso aqui, só tem em São Paulo, aqui não tem crente necessitado, mas quando bate a prova financeira, a primeira coisa que o inimigo toca é que Deus não está na tua vida, porque se Deus estivesse na tua vida, a tua vida estaria melhor, o teu carro estava pago, o tanque do carro estava cheio, você não estava passando por necessidade. Mas quem disse para o diabo que vida rica, dinheiro no banco é sinal da presença de Deus? Nunca foi. Aí Jó permanece firme na presença de Deus. Então qual é a segunda forma que ele vai tocar e tentar destruir a família? Porque muitas famílias foram destruídas também através da decadência financeiramente. Vocês sabiam que hoje aqui foi um culto marcado ao encontro da família? E eu pedi a Deus uma palavra, no meio de muitas palavras que eu prego para a família, Deus me deu essa mensagem de Jó. Então a segunda vez então que o diabo vem tocar, já que Jó perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, ele não negou a Deus, aí o diabo vai ter uma alternativa, que é, ele vai tocar na carne de Jó. Por quê? Automaticamente, nós enfermos, já é uma outra possibilidade do diabo colocar na nossa mente. Como que você serve a Deus e está com câncer? Como que você serve a Deus e está com a cabeça doendo? Como que você serve a Deus e está com essa enfermidade e ela não é curada? E às vezes você ora e a enfermidade não vai. Então o diabo usou de estratégia contra Jó, colocando a enfermidade nele, achando que Jó iria parar. Mas nós não servimos a Deus por aquilo que ele faz na nossa vida. Não, pastor Gabriel, não. Então vou mandar um recado para o diabo. Tem crente aqui de verdade para nós invadir o inferno agora e mandar um recado, porque ele está ouvindo essa palavra, em dizer para ele assim: ei Satanás, se o milagre vier a acontecer, ele é Deus, mas se o milagre não vier a acontecer, ele continua sendo Deus. E nós não servimos a Deus por aquilo que ele vai fazer. Então por que nós servimos a Deus? Nós servimos a ele por aquilo que ele é na nossa vida, e a maior obra ele já fez, nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu o direito de lutar pela coroa da vida eterna. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós não servimos a Deus por aquilo que ele vai fazer, não. Nós servimos a Deus por aquilo que ele é na nossa vida. Se ele fizer o milagre, ele é Deus, mas se ele não fizer o milagre, ele continua sendo Deus, e o nome dele está sendo adorado nesta noite. Aí o que o diabo vai fazer? Rapaz, o homem é crente mesmo, o homem não negou a Deus. Aí ele vai tocar nos
filhos de Jó. Aí é a última etapa. Por quê? O diabo não está preocupado em tocar no meu ministério, na minha pregação, no pastoreado de alguém. Escute isso aqui, igreja. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Porque muitos pregam, cantam em erros. Ele caiu, levanta novamente, continua a pregar. Caiu, levanta novamente, continua cantando. O diabo, ele vai na raiz. Ele quer tocar na família. Por quê? Deus não quebra princípio. Ministério é constituído por Deus, mas a família é projeto e constituição de Deus. Em muitos centenas de séculos, de milhares de anos de existir ministério, Deus já tinha criado, projetado e constituído a família, e tudo aquilo que vem primeiro se torna como base. Então, nenhuma família está estruturada no ministério, mas todo ministério está estruturado através da família. Então é aí que o diabo ele toca nos filhos de Jó, achando que Jó ele vai desistir. Aqui agora é que eu entro entre o caco de telha e a mulher de Jó. Eu preguei um congresso de mulheres o ano passado, em Outubro Rosa, e a mensagem que Deus me deu foi sobre a mulher de Jó. Pastor Gabriel, mas a Bíblia fala sobre a mulher de Jó? Não. Mas como que você descobriu sobre a mulher de Jó? Sempre atrás de um grande homem tem uma grande... Sempre atrás de um grande homem tem uma grande... Então quando eu olho a história de Jó, eu vejo uma grande mulher. Vocês sabiam que a mulher de Jó foi uma das mulheres mais crentes da Bíblia? Pastor Gabriel, crente? Sim. Percebe que Jó, ele chega até o terceiro estágio da lepra. O terceiro estágio da lepra, o homem ele já não consegue mais andar. As suas peles já estão caindo, as suas respirações já estão se perdendo. E quem cuidou de Jó foi a esposa dele. Jó não teve 2 casamentos. Jó, quando ele chega ao terceiro estágio da lepra, Jó ele fica impotente sexualmente. E a mulher está ali do lado dele, ela não desistiu. Jó não teve 2 casamentos, ela teve muitos motivos para desistir, mas não desistiu. A esposa de Jó, ela conhece ele rico, milionário. Jó fica pobre, sem ter aonde morar, aonde as suas roupas são saco de esterco, de esterca. Jó ele perde toda a sua riqueza, ela tem tudo para separar dele, mas ela continua do lado dele. Percebe que veio uma mulher que conhece um homem rico, uma mulher que já vem de uma classe rica, ela casa com um homem rico, e Deus permite que ele perca tudo, perca empresa, perca carro, ele vai ficar pobre. Se a mulher, quem tem garantia, essa mulher ainda vai ficar do lado dele, mas a mulher ela teve toda a vida do lado dele. Jó não teve 2 casamentos. Aleluia, Deus me dá uma autoridade aqui agora. A igreja crê nisso? Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus está dando autoridade para as mulheres aqui nesta noite, pastor Israel. Você crê nisso? Deus está te dando sabedoria aqui nesta noite para você administrar a tua casa, os teus filhos, os teus lar, a tua vida financeira. Deus está te dando sabedoria para você administrar o maior bem que Deus te deu, que é a tua família. Deus está estruturando o servo de Deus nesta noite para você administrar a maior riqueza que Deus te deu, que não é o carro, a fazenda, o dinheiro, o trabalho, é a família que você tem. Pastor Gabriel, mas espera aí, eu até concordo contigo até agora. Jó não teve 2 casamentos, Jó passou pelos piores momentos, e a mulher sempre esteve do lado, só que ela foi usada pelo diabo. Em um momento ela disse: amaldiçoa o teu Deus amaldiçoa o teu Deus e se eu disser para você que foi Deus que falou na boca dela?
Pastor Gabriel, foi Deus que falou? Foi. Se eu perguntar para o pastor Israel, qual é a primeira pessoa da confiança dele, quem o senhor responderia, pastor Gabriel? A esposa. Raciocina comigo, não foi o diabo que desafia Deus, é Deus que desafia Deus falou o que para o diabo? Toca em tudo que Jó tem, só não vai tocar na alma dele. Se é um desafio, então foram os mensageiros e entregaram as perdas de Jó. Então precisava de alguém de alta confiança de Jó, não poderia ser os amigos, porque os amigos eram falsos. Aleluia, testemunha falsa não é aceito na igreja, testemunha mentirosa também não. Então não tinha pessoa melhor do que chegar para Jó e dizer: Jó, amaldiçoa teu Deus e morra. Imagina o diabo murchando, abaixando a cabeça, voltando para a profundeza da onde que ele veio para tirar a paz de Jó, e Deus olhando e dizendo assim: ei Satanás, volta aqui. Jó teve essa perda, mas ainda falta alguém para dizer para Jó: amaldiçoar a mim e ele morrer. E não tem pessoa melhor do que a esposa dele. E deixa eu te provar isso também dentro da Bíblia. Deus disse assim: olha, você vai tocar em tudo que Jó tem, só não vai tocar na alma dele. Então perceba que Jó perdeu até os filhos. O diabo tocou até nos filhos de Jó, mas na esposa não. Por quê? Porque ela era preparada por Deus. Deus está dizendo: não toca na alma de Jó. A metade da alma de Jó era a esposa. Então eu perguntei: Deus, por que o Senhor não permitiu que o diabo tocasse na mulher de Jó? E sabe o que Deus falou para mim, meu filho? Porque tinha que ter alguém para cuidar do meu filho. Porque quando eu preparo que alguém passa por uma prova, Deus já prepara os cuidados lá na frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Então percebe que Deus, Ele não permitiu que tocasse na mulher de Jó, porque a mulher de Jó, ela era metade e fazia parte da alma de Jó. E quando o inimigo ele toca nos filhos de Jó, e Deus permite, em Salmo 127, versículo 4, sabe o que a Bíblia diz? O pai é como um arco de um açapão, a mãe é como a corda de uma flecha, os filhos são como as flechas. Você pega a flecha, pega o filho, ou seja, você pega a flecha, coloca no arco, puxa para trás, solta, a flecha vai embora. Sabe o que Deus está dizendo? Que os filhos são herança de vocês, os filhos são a nossa herança. Aleluia, não se estranhe com o que eu vou dizer, mas é a Bíblia, você pode abrir lá para você ver. Você vai ouvir muita gente de pessoas dizendo: ah, que mulher não é parente, que marido não é parente, porque não é sangue. Aleluia, parente é filho que é sangue, mas dentro da palavra de Deus, Deus nos deu os filhos, nos emprestou para nós criar ele dentro da graça, mas quando ele crescer, ele vai constituir família. Mas o casamento que Deus constituiu na tua vida é até que a morte o separe. Aquela família que você formou é tua família, mas a família que te formou se tornou familiares. Ou seja, você tem uma família, mas quando você casou, os teus pais se tornaram familiares. Eu vim pregar nesta noite para a família que o diabo tem tentado destruir, mas nesta noite eu venho com o nome de Deus para profetizar que todo o laço do diabo está caindo por terra agora. Aleluias. Hoje é noite de renovo nessa casa. Hoje é noite de renovo. Deus está renovando a tua casa, os teus filhos, o teu esposo. Mesmo que esteja alguém aqui que a tua família está dividida, mas eu profetizo na tua vida que ainda este ano haverá salvação lá dentro da tua casa. Agora interessante, eu subi monte desse monte, subi monte desse monte orando. Acordei pela madrugada, pastor Israel, falei: Deus, eu quero saber tudo sobre Jó, me leva lá, eu quero estar contemplando as provas que Jó passou.
E muitas das vezes nós vemos pregando que sobre Jó, você vai ouvir falar que Deus levou e Deus restituiu, Deus levou e Deus restituiu. E a parte melhor é quando Deus restitui. Mas dificilmente você vai ouvir pregando o porquê Deus permitiu que Jó perdeu a sua riqueza. Aqui é que é o importante. Eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor tirou tudo de Jó? A pergunta que eu fiz a Deus, eu faço para a igreja: que prazer tem Deus em tirar toda a riqueza do pastor Israel? Que prazer tem Deus? Que prazer tem Deus em tirar os carros dele, a empresa, o trabalho, a economia dele? Aí vai mais: que prazer tem Deus em permitir o diabo levar os filhos dele? A resposta está aqui dentro, é claro, porque Jó não conhecia Deus. Se você ler no capítulo 1, você vai ver que a história diz: cujo um homem da terra de Uz, que ouviu falar de Jó. Mas Jó, ele tem um momento que ele começa a questionar Deus, no capítulo de número 38 ao 42. Jó, ele faz ao menos 73 perguntas para Deus, e Deus só dá para ele uma resposta. Jó questiona Deus tudo. Aqui é aquele momento em que nós queremos ensinar Deus a trabalhar na nossa vida. Aqui é aquele momento quando nós dobramos o joelho e dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, faz isso para mim, faz aquilo outro. Não, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de orientação, Deus não precisa de ser ensinado como Ele trabalhar na nossa vida. Ele é Deus. E quando eu vejo alguém que queira ensinar Deus a trabalhar, a resposta de Deus é só uma, a mesma que Ele deu para Jó. E no capítulo 42, Deus aparece para Jó e diz assim: Jó, se coloca-se de pé como homem, coloca a tua capa que eu vou me apresentar a ti. E Deus pergunta assim para Jó: aonde tu estava quando eu criei a terra? Aonde tu estava quando eu criei as luzes e coloquei cada uma no seu lugar? Aonde tu estava, Jó, quando eu criei as pedras e coloquei cada uma no seu devido lugar? Jó, aonde tu estava quando eu criei os pássaros, os mares? Aonde tu estava, Jó? Aí é que Jó passa a conhecer a Deus. Aí é que eu descubro então o porquê Deus permitiu que Jó perdeu tudo. É como a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla do vestido de Jesus, e naquele momento Jesus pergunta: alguém me tocou? Eu senti que alguém me tocou. De repente Pedro pergunta: mestre, mas a multidão te oprime, a multidão te aperta, mestre, quem é que não te tocou? Jesus fala assim: não, eu senti que de mim saiu virtude. A igreja acha que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Sabia. Mas por que então que Jesus perguntou: quem me tocou? A mesma coisa aconteceu com Jó. O que adianta Jó estava com toda a sua riqueza e não conhecer a Deus? Aí quando Deus fala assim para Jó: onde tu estava quando eu criei o mundo? Sabe o que Jó fala para Deus? Deus, me perdoa de coisas que eu falei que eu não sabia, mas agora os meus olhos veem quem és tu. O que adiantava aquela mulher do fluxo de sangue tocar na orla do vestido de Jesus, sair curada e não conhecer o Senhor Jesus? Aí quando ela vem e se apresenta, ela correu o risco de ser morta ali. Jesus olha para ela e diz assim: ei mulher, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher então, ela não tinha sido curada. O texto diz que o sangue se estancou. Estancar é uma coisa, ser curada é outra. Mas quando ela recebe a salvação, o que adiantava ela receber a cura e não receber a salvação? O que adiantava Jó ter todas as suas riquezas e não conhecer a Deus? Deus me dá uma autoridade, eu quero profetizar para a igreja. Leve isso aqui para casa, levante a mão comigo, levante. Sabe que Deus está dizendo: eu prefiro ver a minha igreja, o meu povo, passar na luta, na prova, na dificuldade, na minha presença, do que ter toda a regalia na mão do diabo. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja se pôr sobre os pés, pode?
Coloca sobre os pés, igreja, por favor. Glória a Deus. Juliana, dá para cantar mais um hino? Prepara mais um louvor rápido. Oh, glória a Jesus. Quem é bom de matemática aí? Me ajuda aqui. No capítulo 42, quando Deus se apresenta para Jó, e Jó conhece verdadeiramente quem é Deus. Aí eu descubro que a riqueza que Jó tinha, não foi Deus que deu. Ele já tinha adquirido a sua riqueza de família. Mas pastor Gabriel, sendo que o texto diz, quando o mensageiro veio, o próprio Jó disse, Deus me deu e Deus... Mas olha o que Jó diz no capítulo 42, Deus me perdoa de coisa que eu falei que eu não sabia. A riqueza que Jó tinha, ele adquiriu por ele, por família. Jó era sobrinho terceiro de Abraão. Ele já veio de uma família rica. Porque o que Deus dá, Deus não toma, nós perdemos sozinho. Deus permitiu que ele perdeu a sua riqueza. Agora, quem é bom de matemática, me ajuda aqui. Jó tinha, Deus olha assim para ele, agora eu vou restituir tudo em dobro. Vou restituir tudo em dobro. Então, se Jó tinha 3.000 ovelhas, quantas ovelhas Deus deu para ele? 6.000, os irmãos são bons. Jó tinha 500 juntas de boi, quantas juntas de boi Deus deu para ele? 1.000. Jó tinha 2.000 camelos, quantos camelos Deus deu para ele? 4.000, os irmãos são inteligentes. Jó tinha 6.000 boi, quantos boi Deus deu para ele? Jó tinha 10 filhos, quantos filhos Deus deu para ele? Não, Deus deu os mesmos 10 filhos. Peraí, mas se Deus disse que iria retribuir tudo para ele em dobro, por que ele teve só 10 filhos? Aí eu descubro que a riqueza que Jó tinha, não foi Deus que deu, foi adquirido. Os filhos foi Deus que deu. E quando o inimigo toca nos filhos de Jó, sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava tirando aquilo que era de Jó, ele estava devolvendo a Deus aquilo que era. Você entendeu por que então Salmo 127, versículo 4 foi escrito que os nossos filhos são herança e são como flecha? O casamento é para viver até a morte, mas os filhos nós criamos. Pode soltar o playback, pode soltar o playback. Os nossos filhos nós criamos, aleluia, para ele formar família. Eu vim profetizar nessa noite para a família que Deus uniu. Eu profetizo na tua vida, a tua família é a maior riqueza que Deus te deu. O teu maior bem é a tua família, teu filho, teu esposo. Não perca aquilo que você lutou por tantos anos para construir aquilo que Deus te deu. Adore ao Senhor, adore. Glorifica a Deus. Porque no meio de um mundo cristão muitas famílias estão sendo desabadas, mas a tua família ainda está de pé. O teu filho é de Deus, a tua família é de Deus, o teu ministério é de Deus, o teu chamado é de Deus. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus meu, Deus bom, bendito seja. Adore, 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 adore. Segure. O diabo fez de tudo para destruir a tua família. Quantas lutas você passou, por luta, por prova, mas você está glorificando o nome do Senhor Jesus. Só
Que a maior palavra que você veio buscar aqui nessa noite não é para você, é para alguém que você tanto ama. Eu profetizo na tua vida, aí nesse ano vai ter salvação lá dentro da tua casa. Adore, adore o nome dele, adore. Adore, porque a tua família ainda está de pé. A esposa de Jó permaneceu todo o tempo do lado dele. Jó perdeu tudo, ela estava do lado. Jó ficou impotente, ela estava do lado. Jó ficou pobre, enfermo, e ela esteve do lado. A bênção vem agora, porque enquanto ela permaneceu do lado dele, e Deus restituiu para ele 2 vezes mais, olha o que aconteceu. Ela foi abençoada também. Aí veja bem, Jó, ele estava como uma árvore. Em Jó capítulo de número 14, versículo 8, quando ele diz que ainda há esperança para uma árvore cortada, ele estava se colocando no lugar daquela árvore. Por quê? Perceba que o texto diz: ainda que uma árvore é cortada, mas que permanece a sua raiz, ao brotar das águas, ela novamente voltará. O diabo olhou para Jó como fosse uma árvore e diz: eu vou tirar os galhos dele, tirou a riqueza, vou tirar as folhas dele, tirou, vou tirar os frutos deles, que era o filho, tirou tudo. Mas uma coisa que o diabo não sabia o que era, ele não conseguiu cortar a raiz de Jó. Por quê? Porque a raiz de Jó era Deus. Eu encerro agora, levante a tua mão, levante a tua mão. Aleluia. O diabo pode ter tocado nos seus galhos, ele pode ter tocado nos seus frutos, ele pode ter tocado nas suas folhas, mas na tua raiz ele não vai conseguir tocar. Por quê? Porque a tua raiz é esperança, a tua raiz é Deus. E Jó vai dizer: porque ainda há esperança para uma árvore cortada, ainda que se renove, ele não cessará os seus renovos. Por quê? Mas ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Já tem árvore mostrando o fruto. Ao cheiro das águas, a tua árvore vai voltar novamente. Deus acabou de me dizer agora: entrou pessoas aqui que você já não tinha esperança mais, mas assim como aquela árvore que foi Jó, começou a brotar novamente. Deus manda te dizer assim: a prova não vai te parar, o desânimo não vai te parar, a depressão, a ansiedade não vai te parar, porque a tua raiz é Deus.
água.